Fala, torcedor palmeirense! Hoje o vídeo é daqueles que faz a gente pensar sobre o momento que estamos vivendo no Verdão. Tem vitória importante, tem jogador que enfim desencantou e abriu o coração. E tem bastidor quente sobre o futuro de uma posição que sempre exige muita confiança e segurança. E eu garanto para vocês, o que a gente vai conversar aqui hoje vai além do placar e das estatísticas. Então se ajeita aí, pega seu café ou seu chimarrão e vem comigo, porque tem muita coisa pra gente trocar ideia neste episódio do Palmeiras em Campo. A vitória por 1-0 sobre o Vasco, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, não só devolveu a liderança ao Verdão, como também marcou um capítulo definitivo na história do clube. E não é exagero dizer isso. Com esse resultado, Abel Ferreira ultrapassou Luiz Felipe Scolari e se tornou o técnico com o maior número de vitórias pelo Palmeiras na história do Brasileirão. Abel chegou a 86 triunfos no Campeonato Nacional, deixando para trás Felipão, que somava 85. E o mais impressionante, ele fez isso em 46 jogos a menos. Foram 157 partidas de Abel contra 203 de Felipão. Isso mostra não só eficiência, mas constância. Mostra que não se trata apenas de conquistas pontuais, mas de um trabalho consolidado, que venceu e convenceu ao longo do tempo. Desde que chegou, no fim de 2020, Abel já coleciona troféus, e não só brasileiros. Mas quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, estamos falando do torneio mais difícil do calendário, aquele que exige regularidade, planejamento, grupo forte e, claro, um técnico com pulso firme. E nesse cenário, Abel tem se mostrado acima da média. Felipão, claro, é um nome gigantesco da nossa história. Foi campeão brasileiro em 2018 e liderou o time em 3 passagens diferentes. Mas o que Abel está construindo é uma era. E superar Felipão nesse ranking é mais um argumento para quem já o considera o maior treinador da história do clube. Sinceramente, eu acredito que estamos vivendo uma das fases mais especiais da nossa história. E muitas vezes a gente só vai perceber o tamanho disso lá na frente. O que Abel está fazendo é história pura. Pode ter erros, pode ter momentos difíceis, como qualquer técnico, mas os números não mentem. Superar Felipão no Brasileirão é um feito gigantesco, e o mais importante é que ele ainda tem caminho pela frente. Isso não é o fim de uma história, é só mais um capítulo. O Abel já é o maior técnico da nossa história? Ou para vocês ainda falta algo? Talvez mais tempo de casa? Talvez mais títulos? Como vocês comparam Abel e Felipão no coração do torcedor? Comentem aí. Vamos fazer esse debate com o respeito que esses dois gigantes merecem. Agora vamos falar de um episódio fora de campo que, por mais que não tenha relação direta com o desempenho do time, acabou gerando preocupação entre os torcedores. Na tarde de segunda-feira, o atacante Flaco Lopes se envolveu em um acidente de trânsito enquanto voltava para casa após o treino. O caso aconteceu em Alphaville, região conhecida por ser residência de vários jogadores. O carro conduzido por Flaco colidiu com um motociclista identificado como Sandro Martins. Imediatamente, os serviços de emergência foram acionados e, felizmente, Sandro foi socorrido sem ferimentos graves. Um boletim de ocorrência foi registrado na hora e Flaco prestou todos os esclarecimentos às autoridades, como qualquer cidadão responsável faria. Segundo a nota oficial, o clube e o staff do jogador estão acompanhando o caso de perto. Não há qualquer indicativo de imprudência ou omissão. Tudo parece ter sido conduzido com a seriedade que a situação exige. Mas, mesmo assim, é sempre um momento delicado. Quando um jogador se envolve em um acidente, por mais simples que seja, há uma mobilização automática da torcida, da imprensa e da opinião pública. É importante lembrar que eles também estão sujeitos aos imprevistos do dia a dia, como qualquer um de nós. E quando tudo é resolvido com responsabilidade, isso precisa ser reconhecido também.
O mais importante aqui é que ninguém se feriu com gravidade. Mas também é importante ressaltar como o Flaco agiu com transparência e respeito ao processo. Não tentou se esconder, não se omitiu, e isso mostra caráter. Numa época em que muitos tentam se esquivar de suas responsabilidades, ver um jogador agindo com maturidade é um bom sinal. Como vocês veem a postura do Flaco nesse episódio? Acham que o clube e o jogador conduziram a situação do jeito certo? E como vocês encaram esse tipo de repercussão quando envolve um atleta do nosso time? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Vamos conversar com responsabilidade, porque esse é um assunto sério. A vitória sobre o Vasco por 1-0 foi comemorada por todos nós, claro, principalmente porque recolocou o Palmeiras na liderança do Brasileirão. Mas para um jogador em especial, esse resultado teve um peso emocional muito maior. Vitor Roque, o atacante mais caro da história do clube, finalmente marcou seu primeiro gol com a camisa alviverde. O gol, que saiu no Mané Garrincha, foi mais do que um alívio técnico. Foi um momento simbólico para um jovem jogador que carrega uma expectativa imensa nas costas desde que chegou ao clube. Foram 25,5 milhões de euros investidos. E com esse valor, vêm as cobranças, as comparações e a ansiedade. E foi exatamente sobre isso que Vitor falou após a partida. Ele abriu o jogo, falou do peso que vinha sentindo e deixou claro que esse gol representa mais do que uma simples estatística. É um marco na caminhada dele pelo maior campeão do Brasil. E quem conhece um pouco mais da trajetória do Vitor sabe que essa pressão não é novidade. Rafinha, jogador do Barcelona, revelou em entrevista um episódio forte vivido por Roque nos tempos de Espanha. Segundo ele, houve um dia em que Vitor saiu chorando de um treino, abalado pelas incertezas sobre o próprio futuro. A história envolve o então técnico Hansi Flick, que demonstrou preocupação sincera com o jogador. Era um momento em que Roque não sabia se ficaria, se seria emprestado, se teria espaço. E tudo isso estourou emocionalmente no campo, num treino onde nada dava certo. Esse tipo de relato nos mostra um lado que muita gente esquece. Por trás da contratação milionária, existe um jovem, de carne e osso, lidando com a pressão de corresponder num ambiente extremamente competitivo. Eu vou ser bem direto aqui. O torcedor tem todo o direito de cobrar rendimento, ainda mais quando o clube investe pesado. Mas também precisa entender o contexto. O Vitor Roque é um jogador promissor, ainda em formação. E não é todo mundo que chega, veste a camisa e vira craque de um dia para o outro. O gol contra o Vasco pode ser o primeiro passo para uma virada importante na carreira dele aqui no Palmeiras. E ele vai precisar de apoio, não só da comissão técnica, mas também da torcida. Como vocês estão enxergando o momento do Vitor Roque? Acham que ele vai conseguir embalar e justificar o investimento? Ou ainda, falta mais tempo e sequência para avaliar? Comenta aí, quero muito ouvir a opinião da nossa torcida sobre essa trajetória que está apenas começando. Enquanto o ataque começa a mostrar sinais de evolução, uma outra posição começa a entrar no radar da diretoria do Palmeiras: o gol. E não estamos falando de tirar a titularidade de Everton, que continua sendo absoluto, mas sim de quem vai ser o reserva imediato, principalmente com a provável saída de Marcelo Lomba no fim do ano. A bola da vez é Léo Jardim, goleiro do Vasco, que tem agradado bastante a comissão técnica de Abel Ferreira. Aos 30 anos, Léo já vive um bom momento em São Januário e, segundo apurado, agrada muito pela sua postura, regularidade e capacidade técnica. O problema é que o contrato dele vai até o fim do ano e o Vasco já formalizou uma proposta de renovação até 2030. Até agora, o staff do jogador ainda não respondeu, o que mantém a situação em aberto. O Verdão observa tudo de perto. Léo Jardim tem uma multa rescisória alta, mas isso não é o único obstáculo. O clube quer um goleiro que chegue com a maturidade necessária para assumir um papel importante caso seja exigido. Não dá para ter insegurança no gol quando o Everton estiver fora.
Outro nome que foi avaliado é Gabriel Grando, do Grêmio. O jogador se interessou pelo projeto palmeirense, mas o clube gaúcho não quer liberar o atleta neste momento, especialmente com o Super Mundial de Clubes da FIFA se aproximando. O Grêmio endureceu nas conversas e a negociação esfriou. Na minha visão, o Palmeiras está certo em já começar esse movimento. A temporada é longa e a gente sabe como o imprevisto pode aparecer a qualquer momento. O gol é uma posição em que não dá para improvisar. Se o Everton machucar ou for convocado, o clube precisa ter alguém pronto. Léo Jardim pode não ser um nome de impacto midiático, mas é confiável, técnico e experiente. É o tipo de reforço que chega para somar silenciosamente, e esses costumam ser os mais importantes. Vocês acham que o Léo Jardim seria um bom nome para compor o elenco e assumir o posto de reserva imediato? Ou preferem que o Palmeiras busque alguém mais jovem, talvez com mais margem de crescimento? Comenta aí embaixo. Quero saber como a torcida está pensando esse planejamento de elenco. E assim a gente fecha mais um vídeo aqui no Palmeiras em Campo. Hoje falamos de superação pessoal, de bastidores que nem sempre vêm à tona e também da importância de pensar o elenco com visão de futuro. O Palmeiras não para, dentro de campo, fora dele e também nos corações dos milhões de torcedores que acompanham cada detalhe com paixão. Se você curtiu o conteúdo de hoje, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Aqui a gente não fala só de futebol. A gente vive o Palmeiras por completo. Obrigado por acompanhar mais esse episódio e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.